Pegar. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live do mês de abril. Como eu falei com vocês, eu conheci a Fabi no programa Salto Alto, né, que eu fui. E como eu falei com vocês, a Fabi ela me marcou muito pelo carisma dela. Ela é essa simpatia o tempo inteiro, todos os dias. Ah, E uma coisa que me chamou muita atenção da Fabi é a percepção que ela tem. Ela tem um olhar muito diferente para as coisas. A cada visita técnica que a gente fazia, chegava no ônibus, ela passava para a gente todas as considerações que ela havia feito e muitas delas e muitas visões que eu acabei tendo foi pela percepção dela, porque eu às vezes perdi algumas coisas e ela conseguia trazer ainda muito mais coisas do que eu tinha visto, né, na visita. Então, a Fabi demonstra ser uma pessoa muito olhar para os detalhes e essas pessoas são diferentes, não tem jeito, porque são diferentes. É ter muita percepção do todo, do detalhe e do todo. A gente normalmente fica muito deslumbrado, né? Ainda mais o programa que a gente fez, a entrega que ele faz, a gente acaba ficando muito deslumbrado e até esquecia o que o cara estava falando. E depois ela vinha e trazia tudo em mínimos detalhes para a gente. Então foi incrível, estar com a Fabi nesse programa. Espero ai, fazer sim, outros, né? adorei. Com Tá vendo como que a certeza. pessoa tem uma percepção de você que você nem imagina, né? É, com certeza. Eu só vou, gente, fechar a câmera e ligar de novo, porque eu acho que ela tá meio embaçada, a minha câmera. E a minha câmera, ela tem esse problema. Ela tem um zoom automático. Ó, melhorou, não melhorou? Melhorou, melhorou. Tava embaçado. Mas eu fiquei Então, muito feliz, me sinto muito honrada, né? A gente aprendeu no salto alto sobre a cultura da honra. Me sinto honrada com essa sua fala. Muito obrigada. eu que agradeço, Fabi, o convite por você estar participando aí desse projeto que iniciou agora, né? A gente está aqui na quarta live do ano. E o pessoal tem gostado bastante, cada vez mais entram mais pessoas e cada vez mais a gente está tendo mais aderência, e quando perde a pessoa, aí as pessoas que estão aqui chegam, né? Porque esse horário eu sei o quanto é difícil para as pessoas participarem e tal, mas amanhã o assunto da NSA vai ser a sua live, eu tenho certeza, porque depois a gente começa a compartilhar lá dentro e a pessoa fica, poxa, eu perdi, e às vezes também não consegue assistir. Então, para a gente começar, vou começar apresentando a Fabi. A Fabi só tem apenas, gente, 25 anos em gestão, cultura e RH. Então, ela é craque mesmo, formada em administração de empresas, MBA em gestão de recursos humanos e MBA em gestão e estratégias de negócio, coach e analista comportamental. Então, gente, olha o currículo da Fabi que vai vir falar com a gente, hein? Diretora regional da AAPSA, Associação Brasileira dos Profissionais de RH, e mentora de líderes no programa internacional com a certificação pelo Disney Institute, que foi o programa que eu fiz, tá? Fundadora da FB Lab, consultoria de RH que transforma a jornada de empresas e líderes há 5 anos. Carioca da Gema, casada, mãe, ama a gente, tem dois pets, arrisca na dança. E ela dança mesmo, né? Eu fico vendo no Instagram você dançando. Eu vejo você e a Carol. A Carol também gosta, né? E elas Sim, dão um show. E valoriza a liderança pelo exemplo. Então, essa é a Fabi, mas Fabi, é todo seu, pode ficar à vontade. E obrigado mais uma vez. muito obrigada. Gente, estou muito animada, muito feliz, assim, porque a Nicole também foi uma líder super inspiradora no programa, assim. Quando ela pegava o microfone para falar no ônibus, era um sucesso. Além de muito bem-humorada, assim, né? Sempre também trazendo conteúdos de muito valor, Nicole. A gente aprendeu muito com você também. A rainha da cultura, né, gente? A gente não podia deixar de aprender com ela, não é verdade? Então, eu estou muito feliz, assim, de estar aqui contribuindo no desenvolvimento de vocês. Parabéns pela iniciativa. Eu acredito muito em iniciativas assim, né? Que há também essa troca, né? De
de certa forma, né, fora do horário de expediente. Então, as pessoas que estão aqui, elas estão realmente pagando o preço do desenvolvimento, né? Estão aqui querendo realmente crescer, evoluir, e vocês têm só ganhos com isso. Eu acredito muito nisso. E o desafio de hoje, então, é falarmos sobre autossabotagem, da autossabotagem à alta performance. Então, eu preparei uma apresentação para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui para a gente começar esse bate-papo, mas sintam-se à vontade para ir tirando as dúvidas, caso surjam ao longo da apresentação. É só levantar a mão, não tem problema, tá? Para a gente falar, porque é um tema que a gente vai ter aí. É 1 hora, né, Nicole, que você pediu? Fabi, pode ficar à vontade. Só Tá. um outro ponto, pessoal, quem puder ligar a câmera, eu estou vendo que está aqui só a Dani e a Ana com a câmera ligada. Então, quem puder ligar a câmera, liga, porque para a gente que está falando, dá uma sensação que a gente está falando com o computador. E outra coisa, só não pode ir ao banheiro. Não esqueça de desligar só na hora de ir ao banheiro, porque na última live, Fabi, a gente teve um probleminha. Não, não foi na live da NSA, foi uma live aberta. E alguém foi no banheiro com o celular e foi com a câmera ligada. É só na hora de ir no banheiro, deixa o celular ali, vai no banheiro e volta, que ele não vai correr esse risco nem de ligar e desligar a câmera. Mas vamos abrir a câmera, para mostrar para vocês. Hoje eu consegui chegar mais cedo, ó. Eu tô de pijama também, ó. Aqui, ó, tá vendo meu pijama? Eu só tô com a blusa de cima, eu tô igual o Cid Moreira. Eu só aproveitei a blusa, mas daqui a pouco eu vou chegar lá em cima e vou colocar a blusa do pijama. Então fiquem à vontade, ninguém vai reparar nada, mas isso ajuda aqui para a Fabi que está falando a ver vocês, até porque a NSA tem um monte de gente bonita e tá todo mundo escondido aí atrás da câmera. Cadê? Deixa eu ver se tem. Ó, a Ângela é Perfeito. maravilhosa, a Aline, Carla, Nayara, Nathalie, Tamires, olha aí, Bruno. Ah, Edmar agora abriu a câmera, depois que eu falei que só tem gente bonita, ele até, ó. Eu vou aparecer. Mostra a sua beleza, cara. Que bom. E assim, gente, tem um outro aspecto, né? O próprio nível de atenção, porque assim, a gente, quando tem, né, treinamentos online, a gente tem o desafio da atenção, porque concorre com tudo, né? Concorre com celular, com telefone, com televisão, e com criança falando, cachorro latindo. Então, se a gente está aqui com a câmera ligada, a gente fica mais atento, mais vigilante também e capta mais, né, o conteúdo que a gente vai estar passando aqui. Então vamos lá, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem bacana para vocês. Sempre que eu faço essa sessão em processos de coaching, assim, as pessoas saem com um novo nível de consciência, assim, do que realmente tem bloqueado a performance delas. E eu espero que tenha esse despertar aqui para vocês também, né? Então, a Nicole já me apresentou. Eu só queria aqui, né, acrescentar um pouco do meu propósito mesmo, né, aqui, como o FB Lab, de transformar executivos e pessoas em jornadas, que a jornada dessa pessoa seja brilhante, né? E eu acredito muito que isso passa por desenvolvimento humano, né? Então, a minha empresa, ela trabalha com isso. Quando vocês olham para essa imagem, o que que vem na cabeça de vocês, né? Quando vocês olham para esse profissional aqui, né? O que que vocês imaginam na hora? Quem quer falar? Me contem. Fala aí, Daniele. Daniele está querendo participar. Eu estou feliz com a Daniele. Só tá no mute ainda. Não consegui ainda. Tô tentando tirar aqui, mas eu não tô Acho que agora conseguindo. foi. Foi. A gente percebe aí que falta treinamento, né? Tá Tem faltando treinamento treinamento. Tá se auto-sabotando, você acha, Daniele? sabotando, isso aí. Tá se auto-sabotando, né? Isso. Então, essa imagem é de um profissional que está se auto-sabotando. E essa imagem aqui? Você acha que os profissionais que estão pilotando esses aviões aí, vocês acham que são profissionais de alta performance? Sim, com certeza. Né? Para fazer um trabalho como esse, precisa ter muita alta performance, né? Então, a gente vai sair desse lugar de autossabotagem
né? De muitas vezes eu brinco com os meus funcionários, com os meus clientes, assim, às vezes a gente dá tiro no pé, sabe? Então, a gente vai sair desse lugar de dar tiro no pé e vai para esse lugar aqui de alta performance. E para estar nesse lugar de alta performance, o que diferencia esse profissional da imagem um do profissional da imagem 2 é o que a gente vai discutir hoje, tá? E aí eu trouxe um vídeo que eu vi no Instagram e eu achei super interessante. Eu acho que tem a ver com o que a gente vai fazer aqui. Porque o que diferencia mesmo esse profissional do outro está relacionado a treinamento. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje é, com certeza, sair desse lugar da zona de conforto, da autossabotagem ou de um campo inconsciente para um campo mais consciente. E o treino é isso aqui, ó. Essas pessoas que trabalham com aviação, né? Nesse sentido. Então, eu vou trazer aqui o vídeo para vocês. Vamos ver se vai. We go. Mark, ground speed. Section takeoff. Our divert is Pensacola International. Bearing 046010, Bingo's 2.1, during Bingo 2.4. Our controllers engineer south over the Gulf of Mexico. E é isso. Para a gente chegar na alta performance requer treino, visualização, dedicação, esforço, vontade. E é muito incrível, eu acho muito incrível esse vídeo, porque me lembra uma época da minha vida que eu saltava de paraquedas em Resende. É pertinho aí de vocês, não é? É Não é pertinho. pertinho. Então, e a gente tinha que fazer muitas simulações no chão para depois fazer o exercício em queda livre, né? E, e assim, quanto mais a gente treinar a alta performance, quanto mais a gente viver a alta performance, mais a gente vai ter melhores resultados na prática, na vida real, né? Então eu tenho que treinar, treinar, treinar até tornar, né? E é nos mínimos detalhes. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é mais um momento de treino para que vocês vivam esse espaço, né? Esse lugar, essa zona da alta performance. E muitas vezes esse lugar ele está na nossa cabeça. Então, a pergunta é quem tem ganhado o seu jogo mental, né? Porque o jogo da alta performance, ele começa na nossa mente. Ele começa na nossa mente. Você vê que os profissionais né, que fazem esse trabalho com os aviões, eles estavam trabalhando o tempo inteiro a mente deles, preparando a mente deles para esse desempenho de alta performance, né? E muitas vezes a gente prepara os nossos músculos, né? A gente vai na academia para deixar o nosso corpo bem malhado, então a gente prepara os músculos para a gente ficar forte. A gente se prepara nas vestimentas, né? No nosso posicionamento de imagem, a gente tem cuidado no que a gente vai vestir e tudo mais. Às vezes a gente se prepara na forma como a gente fala, a gente vai fazer um curso de oratória, a gente vai fazer, né, uma forma como a gente fala, mas a gente às vezes não cuida de preparar da nossa mente, né? Da nossa mente. E a mente, e tudo começa na nossa mente, tudo começa com o que a gente pensa, a qualidade dos nossos pensamentos, e isso dispara a qualidade dos nossos, define a qualidade dos nossos sentimentos, que dispara os nossos comportamentos, ou seja, como a gente age ou reage a determinada situação.
E como a gente age ou reage a determinada situação é o que a gente colhe de resultado. Então, ganhar esse jogo mental tem a ver com ganhar o cabo de guerra, que eu falo, que a gente vive na mente. Porque sempre vai estar lá o anjinho e o diabinho dizendo para você o que fazer. Então, é um cabo de guerra. É a mente trabalhando a seu favor e a mente trabalhando contra você, né? Você está com o objetivo de emagrecer e aí foi na festa e tá lá a sua mente dizendo: come só esse brigadeirinho, é só um que você vai comer, né? E aí aquele teu objetivo de repente ter um corpo bacana, né? Emagrecer cai, vai por água abaixo, né? Porque a sua mente sabotadora ela tá tão forte que você ouviu mais ela do que a mente sábia. E aí, foi um brigadeiro só? Não. 5 brigadeiros no mínimo, né? Afinal, uma festa infantil é difícil a gente comer um brigadeiro só. Então, a gente fica nessa luta mental, né? E aí, o livro, O Jogo Interior do Tênis, que eu super recomendo para vocês, ele fala muito sobre isso. Ele fala que no tênis, como na vida, nós jogamos dois jogos. Um é o jogo interior, nossa mente, a mental. O outro é o jogo físico. E isso vale só para as quadras de tênis, gente? Claro que não. Isso vale para as quadras da vida, né? Então, desempenhando o nosso trabalho, né? Seja um trabalho contábil, fiscal, de departamento pessoal, seja os trabalhos de liderança. Eu não conheço muito a área de cada um aqui, mas qualquer que seja a posição que eu esteja, eu estou o tempo inteiro jogando e esse jogo é um jogo inicialmente aqui, ó, na nossa mente e depois no nosso físico, né? Então, assim, muitas vezes somos os nossos piores inimigos. Não é o adversário que nos derrota, mas a nossa própria ansiedade, o nosso próprio medo e a nossa própria ausência de foco. E isso tudo, ele tem nome. E a gente vai aprender esse nome hoje. Quais são os processos de autossabotagem que existem baseado numa teoria, que é a teoria da inteligência positiva, que faz com que a gente procrastine, faz com que a gente evite o conflito, faz com que a gente é, queira controlar todas as coisas e assim vai. E isso faz com que a gente perca a performance. Então, a gente vê como o jogo mental ganha ou perde campeonatos da vida em todo o tempo, né? Um excelente exemplo foi na ginástica olímpica, né, gente? Quem aqui teve a oportunidade de ver aí esse momento, que foi um momento brilhante, onde, na verdade, as duas ganharam, né? Porque quando a gente vê a linha histórica, né? A americana se afastou por um motivo de saúde mental. Ou seja, o interior dela, a mente dela, sabotou ela para ela ser a campeã, né? E agora, nessas Olimpíadas, a mente dela estava tão forte que ela até homenageou a Rebeca, né? Então, para vocês verem o quanto que uma mente forte, uma mente bem trabalhada, vence campeonatos, né? Faz com que a gente chegue nessa alta performance que a gente tanto vê e que não é só para atleta. Eu brinco que a gente, enquanto profissional, né? A palavra já diz, né? Profissional. Tem muito profissional no mercado que é amador, né? Mas a gente busca, quando a gente fala de alta performance, é profissional atleta, né? Se a gente fosse profissional atleta, a gente entenderia a importância de treinar, a importância de trabalhar a mente, de trabalhar o corpo, de trabalhar a alma, porque os atletas, eles têm esse cuidado, né? Eles têm assessoria de nutrição, personal, eles têm diferente, nossa, uma equipe cuida deles para que eles possam entregar o melhor resultado. Assim é com a gente também tem que cuidar da gente para a gente chegar nesse lugar.
E aí existe um teste, que é o teste do coeficiente de positividade, que mapeia para nós, nos dá um resultado bem prático, bem objetivo sobre o nosso quociente de positividade. Como que anda a nossa mente? Como que a gente está no cabo de guerra? Se a nossa mente sabotadora está ganhando da nossa mente sábia ou vice-versa. Se a nossa mente sábia está subindo no pódio e ganhando medalha de ouro. E esse teste, no final do nosso encontro, eu vou depois disponibilizar no chat o link para vocês responderem. É um teste gratuito e eu super recomendo. É um teste que eu aplico nas minhas sessões de coaching e que é muito revelador, nos ajuda a entender como que a gente está no momento atual. Ele é um teste situacional, então, você pode responder em outros momentos da vida, né? E é muito importante que você responda a ele sem uma influência de dia das últimas 24 horas, é, onde você pode ter sofrido uma situação difícil, de repente você perdeu alguma pessoa que é importante para você, ou você brigou com uma pessoa que é muito importante para você, ou você está vivendo algo muito incrível. Você está fazendo uma viagem super incrível, então não pode ser nos picos das emoções, não pode ser nem para o lado negativo, nem para o lado positivo. Tem que ser um dia normal, um dia de trabalho normal. E aí você responde no dia seguinte esse teste, tá? O que que esse teste fala para gente? Ele fala que para a gente chegar na alta performance, a gente precisa manter, cultivar um coeficiente de positividade de 85, tá? Então, olha lá, 85 significa alta performance. Significa dizer que 85% das vezes do tempo eu estou usando o meu lado sábio do que o meu lado sabotador. Então, no cabo de guerra, 85% das vezes o sábio ganha do sabotador. O ponto de virada é 75. Então, se você responder esse questionário, tiver essa curiosidade de responder o questionário e analisar, e o seu tiver de 75 para cima, é sinal de que você está ganhando essa batalha aí. Se tiver de 75 para baixo, é um sinal de alerta que indica que você está se sabotando mais do que performando em desempenhos mais altos. Isso é para você se preocupar? Não é para você se preocupar, mas é para você chamar a atenção de que, opa, tem algo aí que eu preciso investigar um pouco mais, porque por que que eu estou dando tanta voz assim para o meu auto, para o meu sabotador? Por que que eu estou dando essa voz toda para o meu sabotador? E aí, tem situações que são situações mais que exigem mais atenção, é se o seu coeficiente de positividade der de 30 e poucos, 20 e poucos, nesse lugar de muito baixo desempenho. Se o seu resultado te der esses níveis, eu recomendo fortemente que você converse com uma pessoa, um terapeuta, uma pessoa que precise mais técnica mesmo, ou coach, mas que precise te dar esse apoio. Porque as pessoas que vivem nesse lugar de 29 para baixo, nessa régua aí do baixo desempenho, geralmente são pessoas que estão sofrendo de doenças mesmo, depressão, quadros de ansiedade e tudo mais. Tá? A maioria das pessoas, elas giram em torno de um desempenho mediano, dos 66 aos 69, tá? O desempenho mediano é como o nome diz, tá na média, né? Significa que, por exemplo, em 69% do tempo, você dá ouvido para o sábio, mas a diferença disso para o sabotador. Então, tá quase perto de um desempenho melhor, do ponto da virada, que é o 75. Mas significa dizer que ainda você está dando atenção para o seu sabotador, tá?
Então, eu quero que você fique presente para isso. O relatório, ele é bem objetivo, você vai ler ele quando você responder, vai dar bem claramente qual é o seu número e você vai colocar nesse gráfico aqui e vai entender como que você tá. Isso te dá um diagnóstico, é como se fosse um termômetro que a gente coloca para ver se a gente está com febre. E para esse diagnóstico tem remédios, tem soluções, né? Porque para todo efeito a gente consegue trabalhar ele com ferramentas, com técnicas, com práticas que eu vou ensinar para vocês ao longo dessa live, tá? Mas é muito importante a gente entender qual a causa raiz, né? Porque a gente pode dar o remédio para tratar, mas a gente precisa entender a causa raiz desse processo de autossabotagem. Porque se o nosso coeficiente de positividade está muito carregado para o lado sabotador ao invés do lado sábio, é sinal de que eu estou com uma lente negativa. Porque o quociente ele mostra o quanto eu estou com uma mente forte. E essa mente forte tem a ver com o quanto a minha mente está positiva, tá? Tudo bem até aqui? Podemos avançar? E aí, gente, o que que é o processo de autossabotagem? É como se você estivesse na estrada da vida e tem lá as casquinhas de banana para estar sempre querendo fazer com que você caia, com que você procrastine, com que você se invalide, aceite qualquer coisa. Então, são comportamentos e padrões de pensamentos negativos que atrapalham a sua relação com as atividades do dia a dia. E esse mecanismo é um mecanismo de defesa. Então, fala aí para você, defesa. Toda vez que a gente ativa o processo de autossabotagem, no fundo, o que está sendo dito para gente? Eu estou correndo um perigo. E o meu sistema inconsciente, ele usa esse mecanismo para te proteger. Mas por que que ele usa isso para te proteger? Porque a gente, na nossa infância, aprendeu desse jeito. O nosso sabotador, ele surgiu até o nosso 7º ano de vida, quando nós não tínhamos ainda capacidade emocional, cognitiva, força física para nos proteger. Hoje, na fase adulta, a gente já tem mecanismos para nos defender, né? Só que na fase infantil, não. Só que a gente vai carregando isso ao longo dos anos. Então, o que é importante você saber? Autossabotagem é um sinal de defesa, tá? E aí eu preciso entender por que que eu estou usando esse mecanismo para me defender. O que que eu não estou fazendo que eu posso me posicionar diferente, que eu posso me defender diferente sem me sabotar, usando o meu lado sábio, sem cair nessas casquinhas de banana, né? Então, a gente vai conhecer agora, né, que o processo de sabotagem é uma repetição. Então, o que que é importante? Eu investir em autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu percebo a repetição. Ah, eu sempre atraio traição na minha vida. Todos os meus namorados me traíram, os meus gestores me traíram, os meus amigos me traíram. Se esse é um padrão repetitivo, opa, tem aí um processo de autossabotagem. Ah, não, eu sou muito controladora. Eu quero controlar a minha casa, eu quero controlar o marido, controlar o papagaio, eu quero controlar a minha equipe, quero controlar as minhas finanças, quero controlar tudo, tudo. Sou aquela contra. É um padrão repetitivo que pode estar te atrapalhando, por exemplo, em estabelecer relações de confiança com as pessoas. Então, a gente precisa mapear os padrões, porque a partir dos padrões a gente consegue entender o que está acontecendo com a gente e a gente pode superar isso. Então, se você cresceu, por exemplo, num lar muito conturbado, pode no futuro passar a evitar conflitos e a fugir de conversas difíceis. Então,
você ativa, por exemplo, um processo de autossabotagem que a gente vai descobrir, ele tem um nome, tá? O autor dessa teoria, né, que é esse livro em amarelinho, que eu recomendo para vocês, se vocês tiverem interesse em aprofundar nesse estudo de inteligência positiva, ele é um especialista em neurociências, tá? E ele mapeou 10 sabotadores que podem agir contra o nosso bem-estar. E esses 10 sabotadores, 9 estão aqui nesse gráfico. Quando você preenche o segundo relatório, que é o relatório do sabotador, o primeiro é o QP, o segundo é o sabotador, você identifica esse gráfico aqui. E aí a gente vai falar sobre ele agora. O primeiro personagem, o primeiro sabotador que surge é o insistente. E o insistente, minha gente, é aquele sabotador que fica falando no seu ouvido que você tem que ser o perfeitinho. Então, é aquela pessoa perfeccionista, onde para ela é muito importante ordem e organização. Ela entende que com ordem e organização, ela ela vai ser ela vai ser ela vê maior superioridade, ela vai ser mais valorizada. Então, no fundo, quem tem esse sabotador do perfeccionista, no fundo, qual que é a causa raiz? Então, a febre lá, quando a gente coloca o termômetro, identifica o efeito, né? É o insistente, perfeccionista, é o comportamento perfeccionista. A causa raiz, a aceitação. Então, é uma busca por ser aceita, por validação, né? E muitas vezes esse perfeccionista custa, porque custa, você às vezes procrastina em alguns projetos, né? Tem gente que fala assim para mim: Ah, Fabi, poxa, eu planejei as metas do início do ano até agora. Desculpa. Até agora eu não consegui avançar em nada. Porque o perfeccionista, para ele, ele só vai fazer se ele fizer muito bem feito. E se ele vê que o projeto é grandioso e ele acha que não vai dar conta, ele nem começa, ele procrastina. E às vezes, geralmente, qual que é o processo de autossabotagem dele? Procrastinar ou deixar para cima da hora. Porque ele fica querendo estudar, estudar, aperfeiçoar, buscar. E aí, muitas vezes, ele deixa para cima da hora. E aí a desculpa dele no final é: Ah, mas é porque eu tive pouco tempo para estudar. Na verdade, ele não conseguiu vencer a voz do perfeccionista. Ele se sabotou no processo. Então, às vezes o líder com esse perfil é um líder que tem dificuldade, às vezes, de delegar, né? Porque ele quer que a equipe faça do padrão dele, do jeito dele, tá? Então, esse é o sabotador insistente. O outro sabotador é o prestativo. Quem é o prestativo? É aquela pessoa que ama ajudar as pessoas, que é o tempo inteiro agradar todo mundo, e aí não consegue priorizar as suas tarefas. Então, são pessoas que têm muita dificuldade de dizer não. E quando eu tenho dificuldade de dizer não, eu acabo não priorizando o que é de verdade importante. Porque eu vou acumulando um monte de tarefas, um monte de demandas e, e não tem tempo para tudo. E muitas vezes a gente não coloca a gente também nessa prioridade. Então, o sabotador do prestativo é um sabotador que não prioriza as suas necessidades. E aí ele se frustra quando o outro não faz, não entrega, não se doa da mesma forma que ele se doa.
Então, tem muitos processos de autossabotagem assim. A pessoa fica frustrada e aí ela não performa bem, porque ela não está conseguindo dizer não para algumas coisas para que ela diga sim para o que de fato vai trazer resultado para ela. Tá fazendo sentido, pessoal? E a gente precisa mapear isso, porque quando a gente sabe, tem consciência de que esse é o meu processo de autossabotagem, eu vou começar agora a usar a minha mente sábia, dizer mais não, saber o que é prioridade realmente para minha vida, tá? O hipervigilante é o terceiro personagem. Então, o hipervigilante é aquela vozinha que fica para algumas pessoas, né, que tem esse sabotador mais alto, que é a vozinha de que é cuidado aí, hein, Fabi? Existe perigo na vida. Ó, não vai para esse lado, não. Então é aquela pessoa que está o tempo inteiro só vendo dificuldade. Ela não confia nas pessoas, ela tem dificuldade de relaxar. Então é uma pessoa que tem muita ansiedade, porque ela está com o vigilante dela, a vigilância dela sempre ligada. Então, é uma pessoa que tem dificuldade de dormir, é uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de ir para um restaurante e sentar e bater papo e relaxar. Não, ela está sempre ligada, ela está vendo se vai ter assalto, se vai alguém vai cair com a bandeja em cima dela. Sempre tem alguma coisa de mal que vai acontecer. E eu falo, tipo, o hipervigilante, né? E para cada um aqui, o insistente, o prestativo, o hipervigilante, todos eles, tem o seu lado positivo. O lado positivo de cada um dos sabotadores é o lado sábio, né? Então, qual que é o lado positivo do hipervigilante? Por exemplo, se eu trabalho com auditoria. Para eu trabalhar com auditoria, eu tenho que estar mais atento aos riscos, aos perigos, tá tudo bem. Quando é que isso fica ruim? Quando é que isso me rouba a performance? Quando eu entro num quadro de ansiedade e que eu acho que estou sendo perseguida pelas pessoas. Eu estou sendo exposta pelas pessoas. E aí, o que que é o hipervigilante? A origem disso é quando a figura do pai e mãe, né, a figura da pessoa que deveria dar segurança para ela, não deu segurança para essa pessoa. Ou ela sofreu um acidente na infância, ou ela sofreu um abuso na infância. Então, são pessoas que não conseguem sair desse lugar porque elas sofreram realmente risco de vida na infância. Mas hoje, como adulto, elas não têm mais esse perigo, mas elas ainda têm o gatilho desse processo de autossabotagem. Então, são pessoas que têm dificuldade de confiar nas outras pessoas. E isso é um problema. Porque como que eu vou entrar em alta performance se eu sou um ser sociável, eu preciso trabalhar em equipe, né? Então, a gente precisa entender isso para pensar sabiamente em como sair desse lugar. E muitas vezes mapear realmente, ó, mas eu não estou correndo risco de vida aqui nessa situação, né? Mas isso não é real. Porque a nossa imaginação, eu brinco que tem uma Fabilândia na mente, né? Tem um lugar aqui da imaginação que faz a gente pensar em mil coisas. E, na verdade, dessas mil coisas que a gente pensou, de repente duas são reais. O restante é tudo imaginação mesmo, né? O inquieto, ele é um sabotador daquela pessoa que é inquieta mesmo. Ela não consegue focar, sabe? É uma pessoa que está precisando de criatividade, ela quer criar coisas diferentes, ela está o tempo inteiro, ela não sossega. E por que que é um sabotador? Porque é uma pessoa que não consegue focar. Ela tem dificuldade com acabativas, né? Então, são pessoas ótimas para iniciativas. Elas iniciam um monte de coisa, mas não acabam nada, não fecham nada.
E o resultado, gente, vem das acabativas, né? A gente precisa concluir, a gente precisa entregar para ter o sucesso, para ter a vitória, para ter o resultado. Então, os inquietos, eles têm essa dificuldade de realizar. É um processo de autossabotagem. O outro é o controlador. Então, se eu entro na bravata do controlador, no fundo, eu sou uma pessoa insegura. O que que acontece com o controlador? Eu cresci rápido demais. A vida fez com que eu crescesse rápido. Então, de repente, eu perdi a minha mãe quando eu era pequena, e aí eu tive que resolver a vida, né? Ou meus pais se separaram na minha infância e aí eu tive que assumir a responsabilidade de educar a minha irmã, que era mais nova que eu. Então, são pessoas que assumiram responsabilidades muito cedo. E aí, como eles assumiram a responsabilidade muito cedo, eles não querem ser controlados por ninguém, porque eles têm uma insegurança, na verdade. E aí, o controlador é aquela pessoa que quer controlar tudo. Ela demanda, por exemplo, para a Ângela e fez uma demanda para a Ângela, mas já está logo. E aí, Ângela, já entregou? E aí, Ângela, como é que tá isso? E aí, Ângela, vamos lá. E aquele microgerenciamento que não deixa nem a Ana criar, nem a Ana, né, nem a Ângela desenvolver nada. Não, né? Ou tem que fazer do jeito daquela dela, senão ela não fica satisfeita. Já viram pessoas controladoras? Trabalhar com pessoas controladoras é muito complicado, porque elas impõem muito, né? Elas são mais agressivas, até na fala mesmo. E isso faz o quê? Afasta as pessoas de você. O esquivo. O esquivo é um sabotador, gente, que é assim, ele se esquiva de lidar com as situações problema. Então, são pessoas que na infância tiveram uma infância maravilhosa, onde o pai e a mãe blindaram essa criança, protegeram demais. Então, ela não sabe lidar com conflito, ela não sabe lidar com dificuldade e ela se esquiva. Ela vive um mundo paralelo onde ela entende que está tudo bem, porque o que não está bem, o tempo resolve. Então, é uma pessoa que acredita que o tempo resolve. Então ela fica meio pacífica a algumas situações. E isso é muito ruim, porque o tempo não vai resolver. Às vezes o problema só aumenta de tamanho com o tempo. Então, essas pessoas que se esquivam são pessoas que evitam conflito, evitam se posicionar, não vão para uma sala de reunião e não trazem a opinião delas. Isso é um processo de autossabotagem. Porque é muito importante que você leve a sua opinião. É muito importante que você trate de se apresentar numa situação de conflito, né? Se posicionar. Isso fala sobre sua autoestima, sobre seu valor próprio, né? A origem disso, e esse relatório é muito legal, porque o relatório, quando você recebe a função original de sobrevivência. Então, você entende que vem geralmente de uma origem da mãe ou do pai, de situações que você viveu na sua infância. O hiperrealizador, pessoal, ele tem a ver com pessoas que hiperrealizam, hiperentregam. São pessoas que não param. Então, elas têm uma sobrecarga de entrega. Elas não conseguem parar para celebrar os resultados. São pessoas que não conseguem realizar o que elas estão realizando, sabe? Concretizar o que elas estão realizando. Elas não celebram nada. Então, imagina um líder assim, que está entregando um monte de coisa, mas não reconhece o seu liderado, não vibra com a sua entrega. Ou um profissional que trabalha com você, um par seu, que
ama entregar um monte de coisa, tá sempre pensando na próxima entrega, mas não consegue celebrar nada. É uma pessoa que tá o tempo inteiro se cansando, literalmente. É um processo de autossabotagem. A vítima é aquela vítima das circunstâncias mesmo, né? É aquela pessoa que acha que o mundo a persegue. Então, se o mundo a persegue, né, ela sempre tem uma desculpa para não fazer nada, porque coitadinha de mim, fulano de tal tá me perseguindo, a empresa tá sendo injusta só comigo, né? Com mais ninguém. Então a vítima, ela também entra num lugar de coitadinha, no fundo buscando atenção. No fundo, a causa disso é eu quero atenção, mas ela não performa assim. E o hiperracional? O hiperracional é aquela pessoa que viveu uma dor muito profunda na infância que ela não sabe lidar com essa dor. Então, a pessoa que eu preciso lidar com todos os problemas da minha vida de uma maneira bem fria, bem calculista, bem racional, bem razão. Então, eu não acesso emoção. Então, já viram aquelas pessoas meio coração de pedra, né? Tipo, meu Deus, que pessoa coração de pedra. Geralmente são os hiperracionais, né? São pessoas que não, que têm facilidade de lidar com situações bem difíceis. Mas por que que isso é ruim? Porque são pessoas que não se emocionam, não são contagiantes, não são influentes, são pessoas muito calculistas. Então, elas não se relacionam bem com as outras pessoas. Elas, em alguns momentos, pela reação delas, elas afastam pessoas. Se identificaram com algum desses sabotadores? Né? Geralmente, a gente tem 2 a 3 sabotadores que mais influenciam na nossa vida, tá? Aqui nesse teste, ó, a gente tem 2 mais presentes, que é o insistente e o prestativo, tá? Nesse teste apresentou desse gráfico, mas vocês respondendo, vocês vão receber o gráfico de vocês, tá? E qual que é o 10º sabotador, então? Eu falei para vocês que tinha um 10. O 10º é o manda-chuva da parada, sabe? É o que manda em todos eles. É o crítico. Então, a gente tem um lado crítico da gente que está também nos sabotando, está fazendo com que a gente coloque uma lente mais carregada, pesada, negativa das situações, né? Porque se a gente está com um coeficiente positivo, de positividade alto, como a Rebeca Andrade, por exemplo, teve, né, nas Olimpíadas, a gente consegue ver o lado positivo das coisas, a gente consegue ter mais gratidão pelo que a gente tem. E o crítico diminui força. Então, o crítico ele aparece de 3 formas: o crítico de si mesmo, a autocrítica, e aí você tem que pensar: será que eu estou me cobrando demais? Será que eu estou pegando muito no meu pé? Porque muitas vezes o nosso problema está na autocrítica. A gente não confia tanto assim na gente porque a gente não aceita os nossos erros, a gente aceita o erro do coleguinha, mas o nosso, a gente capricha no, no autoflagelo, que eu falo, né? A gente tem a crítica dos outros. O que é a crítica dos outros? É a gente criticar o coleguinha. Então, se o seu olhar está muito para criticar o outro, cuidado, você está num processo de autossabotagem. Ou você está numa crítica das circunstâncias, que é criticar a empresa, criticar o governo, criticar o tempo que está chovendo, que está sol e etc. Então, se também você está carregado na crítica das circunstâncias, provavelmente você tem sabotadores que estão mais relacionados a isso. Por exemplo, a vítima. A vítima é muito associada a esse sabotador crítico.
tá? Então, são esses os 10 sabotadores que vocês recebem no diagnóstico de vocês quando vocês responderem. E aí, gente, para a gente sair desse lugar de autossabotagem, a gente precisa de disciplina e de autoconhecimento. Essa transformação, ela vem de você entender quem é você, como que esses elementos estão operando em você, né? E isso no teste, ele te dá de uma maneira muito prática, muito objetiva e muito detalhada. Mas a gente precisa de disciplina para mergulhar na gente e fazer essa transformação todos os dias. Sabe? O poder do todo dia, né? É todo dia. Porque todo dia vai ter uma situação que vai fazer com que a gente entre nesse lugar de proteção, entre aspas, de defesa, que o sabotador conhece bem e nos quer nesse lugar. Porque esse lugar é um lugar que para ele é de proteção. Então, eu quero, por exemplo, o prestativo. Eu não quero dizer não para as pessoas porque eu quero ser aceita, eu quero me sentir pertencente. Ou eu quero controlar as coisas porque eu quero me sentir segura. Porque na minha infância eu não fui segura. Porque meu pai me abandonou e eu tive que crescer antes da hora. E assim vai. Então, exige realmente esforço de vocês. E aí eu quero trazer alguns exercícios práticos que podem te ajudar a sair desse lugar de autossabotagem e ir para um lugar mais de alta performance. O primeiro exercício é desassociar você do sabotador. E como que eu faço isso? Dando nome para o sabotador. Então, se você, por exemplo, né, respondeu o teste, identificou que o seu sabotador é o hipervigilante, por exemplo, né, dá um nome para ele. E tem que ser um nome bem esdrúxulo, bem engraçado, um nome, sabe, que você ridicularize esse sabotador, para você rir bem, né, dele na hora. Que hora, Fabi? A hora que você flagrar ele em ação. Então, por exemplo, você percebeu que você está ficando muito nervosa, né? Você está ficando muito ansiosa e você percebeu que é o processo do hipervigilante te atacando, né? Você vai chegar para ele e vai falar assim: olha, é, fiscal da ansiedade, sei lá, o nome que você vai dar, o Zé Curubu, o sabotador de plantão, o nome, sei lá, que você vai dar. O meu nome é a Dona Fifi, eu falo, sai pra lá, Dona Fifi. Já tá querendo fazer fofoquinha aqui, eu não vou te dar ouvidos, Dona Fifi. Então para realmente assim, você descaracterizar o sabotador de você. Porque quem manda na sua mente é você, não é a sua mente que manda em você. E aí você vai falar, olha, Dona Fifi, vou falar Dona Fifi que é o meu, ou olha, Zé Curubu, né? Sai pra lá. Quem manda aqui agora sou eu. Eu sou adulta, eu mapeei a situação, eu sei que a situação não me traz risco, ou traz risco, mas eu sei lidar com esses riscos porque eu sou adulto. Então, eu não vou ficar ansioso, eu vou ter o meu tempo de desfrute aqui, eu vou relaxar. E assim vai para cada um dos processos. Por exemplo, você tem que dizer não para uma pessoa e você está com muita dificuldade de dizer não. Coração acelera. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Será que ela vai deixar de gostar de mim só porque eu disse não para ela? Diga não. E fala: olha, fulano de tal, e você vai dar o nome para ele. Eu decidi dizer não para essa pessoa. E tá tudo bem. Ela vai me aceitar desse jeito, entendendo quais são as minhas prioridades. Porque também, gente, eu não quero que a pessoa me aceite eu manipulando quem eu sou. Porque quando eu fico só dizendo sim, 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 eu tô também me, me anulando, anulando as minhas vontades.
Então, eu quero aceitação, mas eu quero aceitação a qualquer custo, ou eu quero que a pessoa me aceite, que me sinta pertencente do jeito que eu sou, né? Essa é a reflexão. Então, o primeiro exercício é você dar nome para o sabotador e conversar com ele, desassociar ele de você. O segundo exercício é um exercício dos cinco sentidos. Então, quanto mais a gente praticar mindfulness, meditação, é, pisar na terra que é grounding, né? Aterragem, pisar com o pé na terra, na grama, sentir o cheiro das coisas, sentir a comida, o tempero, sabe? Mexer com texturas diferentes na boca. Então, de repente, eu vou colocar o brócolis, o feijão e vou entender como são essas texturas. Quanto mais eu fizer isso, mais eu vou estar treinando o meu cérebro, fortalecendo a minha mente, para eu estar o quê? Presente para o momento atual. Porque geralmente o processo de autossabotagem leva a nossa mente ou para o futuro ou para o passado. Se eu estou no momento presente, o atual, eu consigo decidir de uma maneira mais sábia. Eu consigo usar a minha mente para ir para um lugar mais sábio do que um lugar de autossabotagem. Então, usar os cinco sentidos te ajuda a estar no momento presente. Existe uma técnica, quem já passou por isso, né? Já teve burnout, síndrome do pânico, ansiedade, essas coisas, que os psicólogos usam muito, que é para você voltar para o estado presente. É você mapear o que você está vendo naquele momento. Então, o que que você está vendo aí? É uma parede com a cor tal, é essa cadeira, é o fulano de tal. Então, você começar a mapear o que você tá trabalhando, que é a visão, você está trabalhando o momento presente. E por que que isso é importante? Porque quando chega na reunião e você explode, e você se irrita, ou a sua perna não para de balançar na reunião, isso é o corpo te dando sinais que você está entrando num processo de autossabotagem, tirando o foco de você, tirando o foco de solução. Só que aí você já treinou, já fez meditação, já fez todos os exercícios que eu falei para vocês. Na hora, ó, você respira e você sabe responder de uma maneira mais sábia do que você responderia se você não estivesse nesse lugar. Se você estivesse só se sabotando. Qual que é a tendência do sabotador? Explodir, reagir, ou se amedrontar, não falar, ou dizer só sim, mesmo querendo dizer não. Então, por exemplo, nas reuniões, nas rotinas de trabalho, quanto mais eu puder exercitar esses cinco sentidos, na hora que eu precisar dele, o meu cérebro já vai estar preparado. Porque é igual o músculo na academia. Na hora que eu preciso carregar a sacola pesada, o meu músculo já vai estar preparado para carregar a sacola pesada, sabe? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, por exemplo, almoçar fazendo mindfulness. O que que é isso, Fabi? É almoçar tendo presença. Quantas vezes a gente almoça despachando coisa no celular, respondendo coisas no WhatsApp, ou se anestesiando no Instagram? Isso tudo é processo de autossabotagem que está te roubando presença. E quanto mais a gente estiver presente, no momento presente, mais a gente tem performance. Quando a gente escutava lá as entrevistas da Rebeca, da ginasta, e da própria. Eu esqueci o nome da americana, gente, me ajudem aí. Vocês lembram? Esqueci. Enfim, elas falavam, eu estava o tempo inteiro ali, ó, falando com a minha mente, e me conectando ali e focando na prova.
Então, muitos atletas colocam até música, né? Para quê? Momento presente, para que eles estejam centralizados, focados. Só que se eles fazem isso só uma vez e no dia da Olimpíada, eles não vão conseguir. Eles precisam treinar o cérebro deles para isso. Então, os exercícios, eles são muito simples, parecem bobinhos, mas eles são muito necessários. É fazer meditação. Ah, Fabiana, não sei fazer meditação. Só fique em silêncio 1 minutinho. Pronto, você já botou, você já decantou que eu falo, né? Às vezes a gente precisa decantar, né? Quando tá muito confuso, a gente precisa, ó. E isso faz a gente elevar o nosso coeficiente de positividade. E o presente, o que que é essa técnica dos 3 presentes? No livro, né, o autor ele coloca que quando a gente está vivendo uma situação de tensão, uma situação de perigo, uma situação que rouba a nossa performance, né, de estresse, a gente precisa, geralmente é uma situação problema, né? A gente precisa olhar para os presentes desse processo. Quais são as dádivas que eu tenho nesse processo que eu estou vivendo? Então, pode ser que você esteja vivendo uma situação na reunião muito calorosa e que os ânimos estão complicados, uma situação com um cliente onde o cliente está ligando para você, está reclamando, chiando, esperneando. E aí você precisa manter o domínio próprio, manter a inteligência emocional. Você tem que pensar em 3 pensamentos positivos para combater um negativo. Para ganhar nesse cabo de guerra, um pensamento negativo é tão forte que precisa de 3 positivos para combater. Então, essa técnica mostra que você precisa olhar para o lado positivo das coisas, ser grato, olhar para o que tem o que, que a gente já tem desse processo que é bom. Então, um exemplo. Um exemplo pessoal, eu tô com um problema de saúde. Tá, mas o que que esse processo de saúde tá me trazendo de bom? Ah, tá me trazendo de bom que eu agora aprendi a comer frutas. Poxa, olha aí, uma coisa boa. Ah, é bom porque a minha família está me dando mais atenção nesse momento. Então, eu preciso encontrar os presentes escondidos nos processos complicados da vida, para eu trabalhar esse quociente de positividade, tá? E uma outra técnica que a gente usa é, é a técnica que chama The Work, né? O trabalho, de Byron Katie. A Byron, ela trabalha 4 perguntas para a gente lidar com os nossos pensamentos. Porque tem horas, gente, que a gente alimenta o pensamento sabotador. Por exemplo, a fulana de tal não gosta de mim. E daí a gente embarca nessa verdade. A gente acha que isso é uma verdade. Fulana de tal não gosta de mim. Ó, tá vendo? Ela não me desejou bom dia hoje. Olha, tá vendo? Ela na reunião nem olhou na minha cara. Olha, tá vendo isso? Aí a gente vai aumentando para validar a tese de que fulana não gosta de mim. E aí, quando eu tenho que trabalhar com ela, eu vou trabalhar mal-humorada, eu vou trabalhar com não querendo também olhar para a cara dela. Isso, gente, tira a performance da gente. Isso faz com que a gente tenha baixa performance no trabalho em equipe, por exemplo. Então, a gente tem que fazer as 4 perguntas que a Byron recomenda. A primeira é: quando vier um pensamento disfuncional na sua cabeça, você precisa perguntar: mas isso que eu estou pensando é verdade? Isso é verdade? Aí pode ser que o seu pensamento faça assim: é verdade. Aí a gente vai para a segunda pergunta: eu posso ter certeza absoluta de que isso é verdade? Opa, certeza absoluta não. De repente ela não gosta de mim, mas certeza absoluta eu não tenho, não. Porque eu nunca nem conversei com ela.
Não teria motivo dela não gostar de mim. Eu não sei se ela está passando por um processo difícil na vida dela. Então aqui já começa a quebrar o pensamento, porque eu não tenho como ter certeza absoluta. Aí a gente vai para a terceira pergunta, que é como que eu reagiria, né? O que que acontece quando eu acredito nesse pensamento? Então, como seria a minha reação? Eu acreditando que ela não gosta de mim, por exemplo, nesse pensamento disfuncional que me impede de trabalhar em equipe, que de repente está por trás o hipervigilante, eu penso, o que que acontece quando eu acredito? Ah, acontece que eu também reajo de uma maneira ruim com ela. Eu também passo a não falar com ela, ou eu passo a falar mal dela para o meu colega de trabalho. Gente, isso só perde força. Você só perde performance fazendo isso. Então, isso é verdade. Eu posso ter certeza absoluta. E como que então seria se eu acreditasse nesse pensamento? Ah, se eu acredito nesse pensamento, eu perco performance. E quem seria então eu sem esse pensamento? Se eu não pensasse nisso, como é que eu me comportaria? Ah, eu ia lá falar com ela, eu seria mais cordial com ela, eu buscaria estreitar relacionamento com ela, eu buscaria entender o que que ela está passando, conhecer mais da história dela. Aí a gente começa a transformação. Então, são três questões que te levam a sair desse lugar de levar para o lado pessoal, de querer controlar, de querer se esquivar, né? Às vezes a gente se esquiva e quando a gente roda uma ferramenta dessa, a gente consegue sair do outro lado. Então, gente, eu queria finalizar trazendo algumas recomendações aqui para vocês, né? Tem dois filmes que eu gosto muito que ajudam vocês a enxergarem, por exemplo, como que o crítico interno opera. O Extraordinário, esse filme, se vocês olharem, assistirem esse filme com esse viés, vocês vão ver que é muito interessante como o nosso crítico interno lida com os conflitos, né? E o quanto que pode machucar outras pessoas também, né? E O Diabo Veste Prada, que é ver o poder e a força que o crítico tem sobre a vida, né? E como o caminho fica mais pesado. Quando eu escuto só o meu lado sabotador. Por exemplo, a personagem principal do filme, né? A, essas duas personagens, agora eu esqueci o nome delas, me perdoem. Elas, uma fica doida lá querendo trabalhar, tem provavelmente o hiperrealizador dela nas alturas, e a outra super arrogante, bem controladora, né? Se posicionando. Como é pesado para as duas isso. Então é muito legal ver esses dois filmes com esse viés, sabe? E os livros que eu recomendo para vocês estudarem, além do Inteligência Positiva, que é o da capa amarelinha, que eu mostrei para vocês, são esses três livros aí. O Jogo Interior do Tênis, Mais Esperto que o Diabo e A Voz na Sua Cabeça. Então, são livros que ajudam vocês a trabalharem a mente de vocês para que ela possa estar bem forte, para quando surgir uma situação, um conflito, uma situação de dificuldade, um novo desafio, um novo projeto, e aí você acha grandioso demais, aí o seu insistente lá, o perfeccionista, teme, para que você não procrastine, para que você continue, para que você avance, para que você vença, né, de verdade, esse cabo de guerra. Então, são esses três livros aí que eu recomendo. E eu quero encerrar aqui para abrir um espaço para a gente conversar com essa frase do Ayrton Senna, né? Eu que vivi assistindo, né, na minha infância, ele
ele nas pistas, ele é para mim é um grande exemplo de um coeficiente de positividade assim bem alto, de alta performance. E ele dizia, né, que na adversidade uns desistem, outros batem recordes. Então, os que desistem, com certeza, estão operando no modo de autossabotagem. Agora, os que batem recorde são os que trabalharam a mente para um processo de alta performance. Então, os exercícios que eu apresentei hoje para vocês são exercícios muito simples. Fazer o caderninho da gratidão, trocar a lente, chamando a atenção do sabotador para que ele não interfira na sua agenda, né? Trabalhar essas questões dos cinco sentidos, então colocar pé na grama, na areia, trabalhar a questão gustativa. Por exemplo, uma questão que você pode trabalhar, se você não gosta de meditação guiada, enfim, coisas assim, é a respiração. Então, tem várias técnicas de respiração que ajudam você a chegar nesse lugar de presença para você não sabotar o processo, né? São técnicas muito simples, mas quando a gente precisa dela, né, que é na pista da vida, a gente tem background, a gente tem músculo mental fortalecido para sustentar essa carga, né? E aí eu quero muito agradecer, encorajar vocês a responderem o teste. Eu vou deixar o link no chat para que vocês possam mergulhar nesse processo de autoconhecimento e que seja um processo de revelação para vocês, porque quando a gente descobre os nossos sabotadores, a gente começa a identificar ele no dia a dia. A gente consegue ver numa reunião, numa conversa com o nosso líder, numa apresentação de um projeto, de um trabalho, como ele está falando conosco. E aí a gente consegue calar essa voz, sabe? Porque é essa voz que impede a gente de crescer. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui, estou aberta às perguntas, espero ter contribuído com vocês com esse conteúdo e vamos juntos aí fazer, né, dessa oportunidade uma oportunidade de alta performance. Fabi, nossa, que arraso, tá? Teve uma hora que eu fui até pegar uma água para ver se engolia tudo aqui, porque olha, eu me identifiquei demais com várias. Eu fiquei misericórdia do céu, eu sou assim também, meu Deus do céu. Eu vou ter que dar um nome já para essa pessoa que vive em mim, porque. Isso, dá um nome. Eu tenho certeza que você é muito criativa, vai ser um Gente do nome bem céu! engraçado. E Nossa, tem mas foi engraçado. muito. E aí, É, quem quer falar? Ó, incrível, incrível, amei. Ó, o pessoal tá escrevendo, a Nathalie escreveu, a Uma hora que eu Natalia, até chamei a Nicole no adorei, e a privado. Gabriela. Hã? Teve uma hora que eu chamei até a Nicole no privado. Foi a hora que eu fui pegar água. Que eu falei, misericórdia. Se eu escutar mais alguma coisa, eu vou ter que sair correndo. Quase que eu abandonei a live. Fazendo, parabéns aí, fazendo pela live, muito bacana. A Nicole falou aí, né? A gente se identifica muito com os pontos que eu coloquei no grupo da minha supervisão. E a live falou muito sobre nós, né? E os cuidados que a gente precisa ter. Uma coisa que eu uso fazendo, não sei se você vai concordar, é que toda vez que eu estou sendo sabotado, eu me pergunto o que é o certo a se fazer nesse momento, independente do que eu estou pensando. Então, esse aí é o acho meu. ótimo. Acho que é uma pergunta, porque assim, ó, toda pergunta aberta, né? Eu falo, ela expande consciência. Então, é importante sim a gente fazer perguntas que nos ajude a pensar, a refletir, a não, como que eu posso dizer, tomar decisões assim no impulso, né? Eu fiz provavelmente, Nicole, você deve ter aula com ele. Não sei se ele ainda está na Dom Cabral, mas quando eu fiz a formação de dirigentes lá na Dom Cabral, é, era o professor de RH lá.
gestão. Ele falava assim, uma das ferramentas que ele nos apresentou é despreze o primeiro jato, né? Sabe aquele exame de urina que a gente tem que desprezar o primeiro jato? Então, despreze o primeiro jato, porque ele não interessa. Então, às vezes, a gente dá uma resposta muito no impulso e essa resposta acaba com a nossa liderança, com a nossa autoridade, com a nossa credibilidade, com tudo que a gente construiu ao longo de um tempo. Então, não se. Você está com vontade de falar, dá uma desprezada naquele jato para você fazer a pergunta que você trouxe, né? Por exemplo, te elucida, te amplia a consciência para depois de você agir. Então, eu sou super, eu como coach, como uma boa coach, sou super defensora das perguntas. Eu acredito muito que as perguntas ajudam a gente a chegar nesse lugar de alta performance. Obrigado, viu? Por nada. Eu deixei no chat o link do teste. É um link que tem duas bolinhas, são dois testes separados, tá bom? Para vocês, quem tiver interesse, responder. Oi, Fabiane, gostei muito. Muito obrigada aí por trazer esse trabalho belíssimo aí pra gente, que é engrandecedor, né? Como a performance impacta na nossa produtividade aí no dia a dia, na empresa, foi brilhante. Sem contar que conforme você foi falando, eu fui pensando, meu Deus, a perfeitinha, será que sou eu? Será que eu sou prestativa? Eu fui vendo um pouquinho de mim em cada um, não vou mentir. Fui vendo um pouquinho de cada um. Muito obrigada aí, tá bom? O mais interessante é você entender a causa raiz, sabe? Porque no teste mostra lá. Então, às vezes está relacionado a uma necessidade de proteção, mas que tem a ver com amor próprio, com aceitação, com segurança. Então, são vários aspectos. Para cada sabotador, tem uma causa raiz, né? Então, de repente, eu sou muito prestativa e é muito bom ser prestativo, não é, gente? Ajudar o próximo é bom, é saudável, desde que seja o meu lado sábio e não o meu lado sabotador, né? O meu lado sábio eu sei ajudar as pessoas, eu tenho iniciativa para ajudar as pessoas, mas na hora de dizer não, eu digo não, com tranquilidade, com tranquilidade. Se eu estou dizendo não com dificuldade, meu coração não para de apitar, né? Eu fico com medo depois, roendo as unhas, se eu vou ser aceito ou não por aquele grupo. Opa, eu não estou num lugar saudável, estou num lugar disfuncional. Essa relação é uma relação que é perigosa, né? E aí eu tenho, obviamente, que me reposicionar. Então, por isso a importância, né, da gente usar esses assessments e conhecer um pouco mais da gente. E assim, às vezes a gente consegue fazer esse caminho sozinho, né? Às vezes a gente precisa de profissionais para ajudar a gente a fazer essa travessia, porque cada um aqui conhece as dores e as delícias de ser quem somos, né? Cada um de nós conhece a história que temos, que vivemos na nossa infância e fez com que a gente se tornasse quem somos. Então, enfim, tem dores que às vezes a gente precisa de ajuda mesmo profissional, né? Para sair desse lugar. Vamos lá, mais alguém quer fazer pergunta? Ó, aqui no chat eles estão mandando, Fabi, ó, amei, incrível, foi esclarecedor. Que live incrível, parabéns, amei, muito esclarecedor, obrigada pelas dicas. Ansiosa para fazer o teste, também estou ansioso para fazer o teste. Tem bastante gente aqui ansiosa para fazer o teste. Mas Façam, gente. E aí, assim, quem não veio, não vai fazer o teste, entendeu? Perdeu a oportunidade do autoconhecimento, né? E é isso, a gente, eu acho assim, o teste vai trazer para vocês informações, mas não deixem de ver ele acontecendo no dia a dia. Por exemplo, no meu início de carreira, eu tinha o insistente muito alto, o perfeccionista era muito alto, e isso gerava em mim, como líder, uma necessidade de fazer do meu jeito. Tinha que estar muito bonito. Então, isso me onerava muito. Eu pegava o trabalho de uma pessoa e eu queria consertar ele inteiro. Consertar, né? Como se o trabalho não tivesse bom. Tava ótimo o trabalho, mas eu queria deixar
do meu layout, com as minhas cores. E quando eu descobri essa ferramenta, isso me desonerou muito, porque eu comecei a abrir mão desse perfeccionista sabotador e para o que de verdade importava na apresentação. Porque eu ficava entrando numa preciosidade, um detalhe que não me interessava. Então eu fui calando essa voz do perfeccionista. Não é fácil, gente. Em vários momentos eu tenho que calar ela até hoje. Mas em muitos outros eu já me libertei. Então a gente vai trabalhando isso. É um processo, né? O autoconhecimento acho que é um processo da vida. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas minhas redes sociais, se eu puder fazer essa propaganda, Nicole. Pode, fique à vontade. É o arroba Fabiane Borges Coach, né? E estou à disposição de vocês, tá bom? Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou super fã da Nicole, fiquei muito feliz com o convite e vou ficar na torcida aí para vocês saírem desse lugar de autossabotagem e ir para alta performance. Obrigada, Fabi. E só para eu encerrar, Fabi, que eu presentei com o item da NSA as pessoas, né, quem está aqui. E a primeira pessoa que entrou foi a Milena. Só que a Milena não permaneceu. Cadê ela? Ela está aqui? Não, a Milena não permaneceu. Então, hoje seria quem foi o primeiro a entrar. Então, a Milena não está, então ela não ganha. E aí, então, eu vou para quem ficou com a câmera aberta o tempo todo. E foi a Dani, que ficou o tempo todo. Você já chegou a ganhar, Dani, em algum anterior ou não? Não? Ah, então tá ótimo. Então o prêmio é seu. Amanhã você pode pegar o item da NSA lá na lojinha, tá? E é Que isso. legal! Parabéns. É, Ah, muito obrigada. Fico lisonjeada. e cada vez eu faço de uma dinâmica diferente para a pessoa. Ah, não, vou sair correndo que eu vou entrar. Então eu sempre faço da câmera aberta, quem fica do início ao final, quem entra primeiro, quem faz a primeira pergunta. Então, e a Dani também fez a primeira pergunta. Então, ela estava entre a primeira pergunta e a câmera aberta. Então, ela acabou que foi me funilou ali em todas as possibilidades. Então, ela ganhou aí duas vezes, né, Dani? Pela câmera e pela pergunta. Mas é isso, então. Obrigada. Obrigada, Fabi, mais uma vez. Foi maravilhosa. Nem vou levantar daqui. Normalmente eu coloco o computador para ficar carregando, né, e salvando a live, mas eu vou fazer meu teste aqui agora mesmo porque eu amei demais. Muito obrigada, tá? Ah, eu que agradeço o convite. Vamos tirar uma foto, gente? Não sei se vocês já Vamos. tiraram, mas vamos tirar? Eu fui postando algumas, eu tenho que te marcar só. Ah, então me marca. Vou Tá, adorar. mas tira a sua aí, padrão, para não. Vou tirar. Um, dois e já. Foi. Dei uma O printada. Edmar sorrindo, eu tava te olhando. Quê? Ela falou. Não, o Edmar tava assim, aí você falou um, dois, três e já. Não, então vamos de novo, porque ele não sorriu, não. Ele ficou sem sorrir. Vamos, de novo. Vai. Um, dois e já. Foi? Foi, foi. Então é isso, pessoal. Um beijo, boa noite para Obrigada. vocês. Tá bom, Beijão. Tchau, Tchau, tchau. obrigado. tchau.